Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar de um tema muito importante, muito interessante. Vamos falar da emissão de gases de efeito estufa e sequestro de carbono na pecuária. E para falar sobre este assunto, aqui ao meu lado, o engenheiro agrônomo da Matsuda e responsável técnico pela empresa, Alberto Takashi. Taka, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Suelen. Obrigado a todos que estão assistindo. Realmente, como você falou, é um tema bastante interessante, é um tema bastante atual. Inclusive, algumas empresas, alguns frigoríficos estão querendo até, inclusive, criar uns protocolos para justamente criar uma carne não só preocupada com a qualidade, preocupada com a forma de produção, mas também preocupada com o meio ambiente. E todos nós sabemos que a pecuária é um dos segmentos que mais emite, principalmente o gás metano. E o gás metano faz parte de um dos gases de efeito estufa e a gente tem algumas consequências, principalmente o aquecimento do planeta, né? Então é um tema bastante importante, é um assunto que muitas vezes a gente não gosta de tocar, né? Porque o boi é um grande emissor de metano, mas... Polêmico, né, Taka? Polêmico, mas a pastagem está aí justamente para contribuir nesse processo e a gente criar e contribuir também com a emissão de produção de carne com carbono neutro. Bom, então como é que a emissão de gases de efeito estufa na pecuária, ela impacta o meio ambiente e contribui para as mudanças climáticas? A pecuária é um dos principais setores, né, que produz gás de efeito estufa. Então, muita gente acha, o setor de energia, né, é um setor polêmico, né, pode usar termoelétrica, mas o Brasil ele é pouco poluente no setor de produção de energia, porque nós usamos energia renováveis, né, como o álcool que vem da cana-de-açúcar, a hidrelétrica é o que produz energia elétrica, mas a pecuária é um responsável por emissão desses gases de efeito estufa, principalmente o metano. Então, eu tenho até uma colinha aqui, né? Hoje o Brasil é o 5º maior emissor mundial de metano. Então isso realmente um número bastante pesado. Então 5,5% do metano do mundo é produzido pelo Brasil, certo? E isso equivale mais ou menos também a 3,3% das emissões de gases de efeito estufa. E gás de efeito estufa, como comentei com vocês, é o metano, né? Além do metano, é o dióxido de carbono, vocês conhecem como gás carbônico, e o óxido nitroso, né? E esses gases de efeito estufa, nós produzimos em torno mais ou menos de 21,7 milhões de toneladas desses gases aqui no Brasil, né? Então, realmente é um número bastante pesado, né? São quase 14,5 milhões de toneladas de metano, então é um número que realmente impacta bastante, né? Então, como estava comentando, então, o maior emissor de gás metano dentro da agropecuária no estado do Mato Grosso são a própria pecuária, ou seja, são os animais. Então, a emissão do gás metano pelos animais, isso equivale mais ou menos a 2,1, 2,2 toneladas, né, milhões de quilos, né, de metano expelido pelos animais. Então, esse número é um número bastante pesado e nós temos que levar esse fator em consideração. E dentro do próprio Mato Grosso, o segundo emissor de gás metano é a mudança do uso do solo, ou seja, é aquele preparo de solo que você faz. Em alguns casos ocorre até a derrubada e a queimada. Então, esse fator, ele emite bastante metano para a atmosfera, ou seja, são em torno de mais ou menos de 0,3 toneladas, né, de metano que é expelido. Então, é um número também significativo. Só para você ter uma ideia, só quando você vai fazer o preparo de solo, durante a preparação de solo, o uso de arado, de grade, você acaba degradando mais ou menos 10% da matéria orgânica. E essa degradação da matéria orgânica acaba voltando carbono para a atmosfera. Então, é um grande fator de contaminação também do metano, desses gases de efeito estufa na atmosfera. E o segundo estado de maior emissão de gás metano, tá, é o estado do Pará. E também o principal setor responsável pela emissão desse gás metano é a própria agropecuária.
Então, está aí novamente os animais, os bovinos, sendo responsáveis por essa emissão. E esses números chegam até 1,5 milhões de toneladas de gás metano expelido para a atmosfera. E o segundo fator para a emissão desses gases também é a mudança do uso do solo, ou seja, é a preparação do solo para novos plantios, tanto a parte agrícola como de pastagem, é aquela queimada, e isso equivale mais ou menos a 0,3, 0,4 tonelada de metano emitido. Então são números bastante expressivos, são números que a gente tem que levar em consideração, por isso a importância de você estar ciente dos números de emissão de metano dentro do setor agropecuário. O que significa 1 milhão de toneladas de metano na atmosfera, né? Então, a gente vai passar alguns números para a gente tentar verificar que não é só a emissão, mas nós também temos sequestro dentro do setor da agropecuária. Bom, então quais são as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa na pecuária? E como essas emissões, elas podem ser reduzidas? A principal causa de emissão de metano dentro do setor agropecuário, sem dúvida nenhuma, é o animal, é o bovino, que é um animal ruminante, né? Então, dentro do rumen, ele provoca aquela fermentação entérica que produz metano, que é eliminado através do arroto. O arroto do animal é o que mais emite gás metano. E depois tem o pum, mas o pum emite em menor quantidade. Então, realmente, daí das principais causas. A digestão do inseto, do cupinzeiro, também é um emissor importante de metano. E dentro do setor agrícola, a degradação da matéria orgânica em áreas úmidas e a degradação da matéria orgânica em área de arroz, sabe aquele arroz irrigado, arroz inundado? Aquela é uma grande emissão de metano também para a atmosfera. E não é só isso, né? O próprio oceano, rico em nutrientes, também emite bastante metano. O degelo daquela camada de gelo que tem tanto no Ártico como na Antártida, o degelo também provoca a liberação de metano. Então, são essas principais fontes, né? Então, para quem não sabe o que é gás de efeito estufa é o acúmulo desses gases na atmosfera, né? Como falei, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E esse gás tem uma função, esse gás ele permite a entrada de raios solares, que vem dentro do planeta, mas tanto ela permite a entrada como ela permite a saída. E se não tivesse esses gases de efeito estufa, o planeta hoje teria pelo menos 30 graus mais baixo. Então hoje a gente teria uma temperatura normal se não tivesse esse efeito estufa em torno de 8 a 10 graus negativos. Essa seria a temperatura do planeta. Então o efeito estufa é um efeito importante, só que o acúmulo desses gases, o que acontece? Evita a saída do calor que entra no planeta, o planeta reflete, então ele sai também um pouco de calor, mas esse acúmulo do gás ele impede a saída desse calor e acumula o calor, então o planeta tende a aquecer. E esse efeito estufa é um efeito atmosfera normal e isso existe há bilhões de anos desde a criação do planeta, então é um fenômeno natural, só que o ser humano, né, dentre todas as suas atividades, provoca o acúmulo de algum desses gases e justamente a consequência, então, é o aquecimento do planeta. O que precisa fazer, com certeza, é encontrar um equilíbrio, não é, Taca? Então, qual que é o papel da pecuária no sequestro de carbono e na promoção da sustentabilidade ambiental? A pecuária, nesses últimos anos, né, com essas reuniões da COP, aí, que foi feita em Glasgow, agora recentemente em Dubai, né, no próximo ano vai ser aqui em Belém, no Brasil, existe uma pressão mundial em cima do que ocorre no Brasil, tá? Então, a pecuária, ela sempre foi considerada vilão, porque é muito difícil você mensurar a quantidade de metano que o animal está emitindo. Já conheci equipamentos, o animal fica clausulado numa câmara e aí mede a quantidade de metano emitido. Só que isso aqui não às vezes é superestimado esses números, né? Porque os principais estudos de emissão de gás metano são feitos em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, e a pecuária nesses locais são pecuária à base de confinamento, né? Não é uma pecuária
a base de pastagem como é feito no Brasil. Então, muitas vezes esses números são baseados nos animais em confinamento. E esses animais em confinamento, sem dúvida nenhuma, a emissão de gás metano é muito maior. Então, existe um número super estimado em relação à emissão. Mas aqui tem alguns números aqui para contribuir, como que a pecuária, a gente pode contribuir para diminuir esse efeito estufa, sequestrar a maior quantidade de carbono. Uma das ferramentas principais, então, Sueli, é ter uma pastagem bem manejada. Uma pastagem onde você tem uma grande produção de forragem, e você sabe que a produção de forragem, a forrageira, ela sequestra carbono da atmosfera através da fotossíntese. Quem lembra lá no ginásio, né, a forma da fotossíntese, a planta, toda planta verde, ela sequestra CO2, que é o dióxido de carbono. Então, todo esse sequestro de dióxido de carbono da planta verde, ela transforma em energia. Então, esse sequestro de CO2, ela vai acumular nas raízes, no solo. Então, a pastagem bem manejada, porque ela tem um sistema radicular mais desenvolvido, e esse carbono vai ser acumulado nessas raízes. E uma coisa interessante, a matéria orgânica formada pela pastagem é uma matéria orgânica de baixa digestão, ela baixa a decomposição. Então, a quantidade de carbono acumulado no solo é muito maior. Então, está aqui, eu tenho alguns números interessantes. É um pasto manejado, ele chega a acumular 49 toneladas e meia de carbono, tá? Por hectare. Isso equivale mais ou menos em torno de 1,7 milhões de toneladas de carbono sequestrado por ano. Quase 50 por hectare e 1,7 milhões de toneladas é a quantidade por ano que consegue sequestrar. Pra você ter uma ideia, dentro da setor agrícola, tem muito incentivo do plantio direto. Então, plantar uma forrageira, cozense, qualquer que seja forrageira para fazer cobertura e fazer o plantio direto. No sistema agrícola, que é um sistema anual, com plantio direto, o sequestro de carbono chega até 60 toneladas de carbono sequestrado por hectare, tá? E só para você ter uma comparação com a floresta, a pastagem bem manejada sequestra 1,7 milhões de toneladas de carbono por ano. E uma floresta sequestra 2 milhões de toneladas de carbono por hectare. Então, a pastagem bem manejada e a floresta, a quantidade de carbono sequestrado está muito parecido. Tá? Porque a floresta também, durante o dia, ela sequestra carbono. Só que durante a noite, ela respira, então ela emite o dióxido de carbono também. Então, existe um equilíbrio. Então, uma das principais ferramentas, qual a contribuição da pecuária dentro desse sistema, é você ter uma pastagem bem manejada. E aí uma informação interessante, como a floresta é o principal fator de sequestro de carbono, existe um sistema que todo mundo conhece, que é o sistema silvopastoril, onde você planta a floresta e entre as árvores você planta o capim, o pasto. Então, nesse sistema, pra você ter uma ideia, esse sistema pode sequestrar de 5 até 18 toneladas de dióxido de carbono por hectare por ano. E essa quantidade de 5 a 18 toneladas de dióxido de carbono sequestrado equivale à emissão de gases de efeito estufa de em torno de mais ou menos 12 animais adultos por hectare por ano. Então, se você tiver um sistema silvopastoril, ela consegue sequestrar todo aquele carbono que foi emitido por 12 animais adultos. Então, se você colocar isso na composição, muitas vezes, se você não tiver, por exemplo, 12 animais adultos, se tiver 8, aquela carne que você produziu dentro desse sistema, ela não vai ter só carbono neutro, ela vai ter carbono negativo. Ou seja, aquele sistema sequestrou muito mais carbono na atmosfera do que os animais emitiram. Então, quando a gente fala que a pecuária é um grande vilão, nós temos que ter muito cuidado com esses números, porque o animal pode ser um grande emissor de metano, mas a pastagem, dentro dos sistemas integrados, né, pode ser sistema integrado com floresta, sistema integrado com agricultura, cultivo agrícola, esse sistema sequestra uma grande quantidade de carbono. Então, é por aí o caminho para a gente buscar a sustentabilidade dentro desse processo. Então, cuidando da pastagem, mantendo ali uma pastagem bem manejada, produtiva, trabalhando com técnicas como integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e também o silvopastoril, tudo isso contribui para a sustentabilidade. Essas são as principais ferramentas, né,
que nós técnicos a gente indica justamente para essa mitigação da emissão de gases de efeito estufa. O grande problema é quando deixa os animais ali onde nem tem pasto, cheio de cupim, enfim, isso daí sim é o grande vilão. A pastagem degradada, a pastagem de baixa produção, aí nesse caso, infelizmente, a emissão de gases de efeito estufa vai continuar, porque os animais estão emitindo metano, só que não tem forragem, não tem material vegetal suficiente para poder sequestrar o gás carbônico através da fotossíntese pela pastagem. Então, pastagem degradada não é uma boa ferramenta para você começar o processo de produção de carne com carbono neutro. E como é que as políticas públicas podem influenciar e incentivar as práticas mais sustentáveis na pecuária, visando a redução das emissões de gases de efeito estufa e o aumento do sequestro de carbono, Taka? A política pública é uma ferramenta de governo que deve ser utilizada, deve ser valorizada e é um fator, acho que pode modificar. Recentemente teve uma reunião de um grande frigorífico em Promissão, né, onde ela trouxe gente pecuaristas de várias regiões e a Embrapa apresentou o programa, que é um programa de carne de baixo carbono, né, baixo carbono. Esse programa de baixo carbono da Embrapa, ela simplesmente é um monitoramento do sistema produtivo. Então tem um processo onde você analisa a quantidade de matéria orgânica do solo. Tem as entidades internacionais falam que tem que analisar de 0 a 30, alguns falam de até 1 metro de profundidade, mas dentro do sistema normal nosso, é comum você fazer uma análise de 0 a 20. Então, como 0 a 20 é análise tradicional dentro do Brasil, então eles criaram um sistema para fazer essa análise de 0 a 20. Então, você analisa a quantidade de matéria orgânica existente no solo, você divide essa quantidade de matéria orgânica por 1,7,9 alguma coisa e você transforma em quantidade de carbono. Então você sabe quanto de carbono está sequestrado, está acumulado dentro do teu solo. Então é um programa, pode vir a ocorrer, alguns frigoríficos já estão adotando esse sistema, então é importante. Então você que é produtor e quer entrar, ter um produto valorizado, a carne valorizada, então além da qualidade, você tem que participar desse sistema. E além, respondendo a tua pergunta, né, Suelen, qual que é a política pública? Então uma das ferramentas é o financiamento. E sem dúvida nenhuma, vou dar um exemplo, né, que a gente está mais acompanhando, é o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Dentro desse programa ABC, existe a reforma de pastagem, quer dizer, então existe uma linha de crédito para esse tipo de procedimento, existe a implantação de leguminosa, tratamento de dejeto, integração lavoura-pecuária, plantio direto, são vários programas que todos eles têm finalidade de mitigar a emissão de carbono na atmosfera. Então, programas como o ABC, programa como esse da Embrapa de carne de baixo carbono, então esse tipo de incentivo, esse tipo de ferramenta é importante porque vai chegar um momento que países consumidores, compradores do nosso produto, principalmente a carne, vão começar a exigir esse tipo de controle. E a única ferramenta para você ter esse controle dentro da propriedade, você vai ter um sistema de rastreabilidade. Então, hoje já tem um sistema de rastreabilidade de alguns processos, é só questão de incrementar um item a mais para você poder acompanhar, que é justamente a quantidade de carbono acumulado que você tem dentro do teu programa. Então, é um assunto bastante complicado, Suelen, é um assunto que está chegando agora, mas é um assunto que a gente tem que estar focado, tem que buscar informação, temos que ler, tem que inteirar, conversar com gente especialista, gente que sabe, porque a pressão mundial em cima do Brasil, principalmente porque nós vamos sediar a próxima encontro do meio ambiente, né, do clima aqui no Brasil, a pressão do mundo em cima do Brasil vai ser bastante grande. Porque daí a gente entende, a gente compreende que a pecuária não é o grande vilão, né? E sim a forma com que alguns pecuaristas ainda trabalham no nosso país. Exatamente isso. Então tá aí, ó.
O gado, o animal, realmente ela emite uma grande quantidade de metano, mas uma pastagem bem manejada, pastagem dentro de sistemas integrados, como acabamos de falar, a Suela comentou, o sistema silvopastoril com floresta, com agricultura, é uma ferramenta bastante importante para a gente ter a produção de carne pelo menos com carbono neutro. Muito bem, nós falamos então no Matsuda em Foco de hoje sobre a emissão de gases de efeito estufa na pecuária e o sequestro de carbono. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Entre em contato com a nossa equipe, deixe também nos comentários. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe com os amigos. Se ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Taka, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações muito importantes e é sempre muito bom quando você participa aqui do Matsuda em Foco com a gente. Obrigada. É isso aí, Sueli, é sempre um prazer e conte sempre com a gente. Forte abraço a todos. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.